Ele predestinou, Ele chamou, Ele justificou e Ele glorificou. Tudo é Ele realizando, é Ele fazendo, é Ele operando, é Ele agindo, é Ele trabalhando. Essa é um fator bíblico e não há como refutar isso. Olha que interessante, na oração de Davi, Salmo 51, a Bíblia diz, Salmo 51, você que tem a sua Bíblia, confira que a obra da salvação, da conversão, regeneração e etc. é tudo um ponto de saída de Deus. Salmos 51, na oração de Davi, verso 2, ele diz, lava-me. Verso 7, ele diz, purifica-me. Verso de número 8, faz-me. Verso 10, cria em mim. Verso 14, livra-me. Leia todo o texto e perceberá que o salmista está pedindo a Deus para fazer nele, para continuar nele a obra da salvação. Quem faz é Deus. Olha que interessante. Ezequiel, capítulo de número 36. Ezequiel, capítulo de número 36. Você que tem a sua Bíblia, abra, confira. Diz assim, capítulo 36. E o versículo de número 26. Olha que interessante. Diz assim, e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne e vos darei. Versículo 27. E porei dentro de vós o meu espírito. Olha que interessante. É Deus tirando, é Deus ponhando e é Deus fazendo. A obra da salvação, vou repetir novamente, é exclusivamente de Deus. E baseada em quê? Na sua vontade soberana. Bom, uma vez que a salvação ela passa por 4 fases: conversão, novo nascimento, santificação e glorificação. E nós estamos aqui verbalizando, pregando que a obra da salvação é exclusivamente de Deus. Então é necessário provar a primeira fase da salvação, que é a conversão, que é Deus que faz no indivíduo. Número 1. A conversão é composta de 2 pontos distintos dentro da matéria soteriológica. Então nós temos conversão composto de 2 pontos distintos: arrependimento e fé. Se é Deus que faz no indivíduo, então é necessário a gente provar que é Deus que dá para o indivíduo. Então vamos ver. Arrependimento. A Bíblia diz em Atos capítulo de número 5, versículo de número 31. Você que tem a sua Bíblia, confira Atos capítulo de número 5 e o versículo de número 31, que é Deus que dá o arrependimento. O arrependimento evangélico, ele não é intelectual. O arrependimento evangélico, ele é espiritual. E como é que o indivíduo vai se arrepender se ele está morto? Então é necessário Deus vivificar o seu espírito e lhe dar o arrependimento para que ele possa se arrepender. Agora, olha que interessante. É composto de arrependimento e de fé. A fé também tem que ser oriunda de Deus. Tem que ser um presente de Deus. E a Bíblia diz em Atos, capítulo de número
13 e o versículo de número, Atos capítulo 13 e o versículo de número 48, que é Deus que também dá a fé. E Efésios capítulo de número 2 e o versículo de número 8, que diz assim: pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é presente de Deus, é Deus que dá a fé. Então o arrependimento em Atos capítulo 5, versículo 31, fala que Deus que dá o arrependimento. Atos capítulo de número 11, versículo 18, fala que é Deus que dá o arrependimento. Atos capítulo de número 13, versículo de número 48, é Deus que dá a fé para aqueles que estão ordenados por eles para a salvação. Vamos ler. Atos capítulo 13, versículo 48. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Só pode crer no Evangelho quem está ordenado. Talvez quem está me ouvindo nesse momento pensa que simplesmente esse orador é louco. Outros estão refutando, outros estão questionando e outros estão crendo. Porque só pode crer quem está ordenado. É bíblico. Não há como refutar isso. Então, conversão é composto de 2 pontos distintos: arrependimento e fé. Vimos biblicamente que é Deus que dá o arrependimento e é Deus que também que dá a fé. Segundo ponto, ou segundo passo, é o novo nascimento. O novo nascimento também é baseado na vontade de Deus. Ninguém torna a nascer de novo pela sua própria vontade. É exatamente isso. Nós temos um fator bíblico que prova isso. Vamos lá. Você que está com a sua Bíblia, abra lá. Em João capítulo 3. E o versículo de número 3. E especialmente o versículo de número 4. E o capítulo de número 3. Versículo 3. Jesus diz: na verdade, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Versículo de número 7. Não te maravilhaste de ter dito isso? Necessário é nascer de novo. Nós sabemos que este texto é um texto em um diálogo que Jesus está tendo com Nicodemos. Quem era Nicodemos? Nicodemos era fariseu, de acordo com o versículo 1 do capítulo 3. Nicodemos era príncipe dos judeus, versículo 1 do capítulo 3. E Nicodemos era mestre em Israel, de acordo com o capítulo 3, versículo 10. Então, na ordem, Nicodemos, ele era fariseu, logo ele era religioso. Segundo, Nicodemos era príncipe dos judeus. Então, Nicodemos, ele tinha uma posição eclesiástica, vamos dizer assim, na religiosidade judaica. 3. Nicodemos era professor de teologia. Aí peguei. Agora, olha que interessante. Então, na ordem, Nicodemos, ele era religioso. Nicodemos, ele tinha uma posição eclesiástica. E Nicodemos, ele era doutor, mestre em teologia. Ok? Agora percebe-se que Jesus olha para ele no versículo de número 7, sabendo de tudo isso, diz: necessário é nascer de novo.